Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da relação da Rússia com os BRICS e com a produção de grãos no mundo. Eu vou falar dos conflitos geopolíticos lá no Oriente Médio que podem interferir seriamente aqui no agro brasileiro. Você vai conhecer o inversor de energia, um equipamento muito utilizado pelas indústrias, porém muito pouco conhecido no meio agropecuário, como por exemplo em sistemas de irrigação e armazenagem de grãos. O inversor de energia permite economia de até 30% no final do mês. Eu vou comentar da crescente tensão geopolítica que está ameaçando o Irã a fechar o Estreito de Hormuz, e isso já acendeu o alerta do agronegócio mundial. E você vai ver que o setor de produção de carne bovina do Mato Grosso é responsável por uma grande fatia das exportações mundiais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do setor de produção de carne bovina, só que é lá do Mato Grosso. E esse estado, ele é responsável por uma fatia das exportações muito grande em nível mundial. Lá no Mato Grosso, ele é responsável por aproximadamente 3% de todas as exportações mundiais de carne vermelha. Se o Mato Grosso fosse um país, ele ocuparia provavelmente a 9ª posição no ranking mundial dos exportadores da proteína vermelha, segundo dados da Inspeção Federal CIF e também do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. No ano passado, o estado produziu 1,7 milhão de toneladas de carne bovina, liderando o ranking nacional com 17% da produção brasileira. Foram abatidas mais de 6 milhões de animais no período, consolidando a liderança do Mato Grosso como o maior produtor da proteína animal do Brasil. De janeiro a maio, o estado já abateu 7,3 milhões de bois, com destaque para o mês de maio, quando mais de 500 mil animais foram abatidos. O Mato Grosso é um importante polo de produção de carne bovina e tem ganhado destaque no mercado internacional, não apenas pelo volume de carne in natura, mas também pela exportação de miúdos e subprodutos de origem animal. O crescimento contínuo das exportações nos últimos anos tem deixado o setor cada vez mais otimista. Em 2025, o ritmo de produção ele seguiu aquecido, com perspectivas de abertura de novos mercados. Entre os fatores que sustentam o otimismo do setor está a recente autorização que foi concedida para a exportação de subprodutos de origem animal destinados à fabricação de extratos para uso farmacêutico aos países da União Econômica Eurasiática. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, Rússia, Cazaquistão, Belarus, Armênia, Quirguistão passam agora a importar itens como retina, próstata, cartilagem, escapular, ovários e glândulas do timo de bovinos brasileiros. A União Econômica Euroasiática representa um mercado de 185 milhões de habitantes e tem ampliado a sua demanda por insumos farmacêuticos de origem animal. Essa nova autorização faz parte da estratégia de diversificação da pauta exportadora, com o objetivo de reduzir a dependência de poucos países compradores e ampliar o alcance mundial dos produtos brasileiros. E agora você vai conhecer o inversor de energia. Um equipamento muito utilizado pelas indústrias, porém pouquíssimos conhecidos no meio agropecuário, como por exemplo, o pessoal que utiliza irrigação, pivô central, gotejamento, armazenagem de grãos. Esse aparelho, esse inversor de energia, ele permite uma economia de até 30% em energia
no final do mês. Confira. Eu estou na Agrovem, a primeira feira de Goiânia voltada exclusivamente para o setor do agronegócio. Uma feira que, com toda certeza, entrou no gosto do goiano e entrou, vamos dizer, no circuito das principais feiras do nosso país. Uma feira estritamente técnica. Você vai conhecer agora uma novidade que tem no mercado já há muitos anos, que é conhecido como inversor de energia. Só que ele é utilizado mais em indústrias grandes, para economizar energia. E no agronegócio, muito pouca gente conhece, principalmente para quem usa, vamos dizer, sistema de irrigação, pivô central. Esse equipamento aqui, esse inversor de energia, ele consegue fazer com que você economize até, já comprovadamente, até 30% de energia. Basta você ligar o motor do seu pivô central, ou então o motor da sua ordenhadeira, ou enfim, qualquer tipo de motor, ligar nesse inversor, que ele vai fazer você economizar energia. E além disso, ele detecta também qualquer problema que tiver no motor, ele automaticamente ou desliga ou tenta corrigir. Então é um implemento, é um equipamento que você tem que ter na sua propriedade para te dar tranquilidade e principalmente resultado positivo na hora de você pagar a sua energia. O inversor de frequência é um sistema de acionamento de motores, é o sistema mais completo e moderno que existe hoje no mundo. Além dele fazer a partida de um motor, ele é capaz de proteger o motor em todos os aspectos possíveis. Ele detecta uma falha de energia, uma falha de falta de fase, uma sub e sob tensão e, além de tudo ainda, ele também gera uma economia de energia. Devido à sua forma de trabalho, você entra com alternado, ele alimenta em contínua, a sua forma de ondas, então ele também fornece essa economia de energia, o inversor de frequência. Agora, ele é muito utilizado principalmente para quem usa pivô central, né? Porque tem algumas oscilações de energia, ele consegue detectar isso, e o principal, ele reduz o consumo de energia, né? Sem perder a qualidade da irrigação. E aí, Toninha, ele dá a ideal qualidade do motor trabalhar na bomba de irrigação. E é um assunto importante para nós trazermos aqui para o estado de Goiás. Nós compramos esta causa, eu juntamente com o Leandro e alguns fabricantes de inversor. Por quê? Ainda é pouco no sistema de irrigação, no campo. É um equipamento que está muito comum na indústria, mas que o campo ainda não abraçou. Digamos que o produtor rural hoje, o cara da irrigação, ele ainda está usando um sistema de 40, 50 anos atrás. Bom, e com esse aparelho, ele consegue tocar tranquilamente o sistema de pivô central ou qualquer outro sistema de irrigação, e também você pode utilizá-lo, por exemplo, num secador de grãos, num graneleiro, num armazém, e você pode usá-lo também numa, vamos dizer assim, numa sala de ordenha, que às vezes você tem aí um grande tanque, você tem uma ordenhadeira mecânica que consome muita energia, esse aparelho cai como uma luva aí na sua propriedade, né? E tem mais um detalhe ainda, além disso tudo que você mencionou. Sabe aquela fazenda, aquela chácara que não tem a energia trifásica, que é muito comum no nosso estado? Ele trabalha com monofásico. E o motor monofásico, além de só existir com baixas potências, ele também é um motor mais complexo para trabalhar. E o inversor de frequência também existe duplicador de tensão. Você entra com uma fase e neutro e ele sai trifásico. Você pode gerar o trifásico na sua fazenda com o inversor de frequência. Olha, o que a gente observa é que hoje nós temos ferramentas e tecnologia para reduzir o valor da energia que você gasta aí na sua fazenda, sem perder, por exemplo, a eficiência dos seus motores. E tem um outro detalhe importante, tudo isso o Marcelo faz lá na Ginservice. A Ginservice é uma empresa especializada única e exclusivamente em qualquer tipo de motor. Especializada em qualquer tipo de motor no estado de Goiás, motor elétrico, né? E também na região centro-norte do nosso país, é isso?
Exatamente. E eu quero ressaltar aqui o seguinte, que a Gin-Service é um centro tecnológico. E esse tipo de assessoria, essa informação que nós podemos levar ao produtor, isso não tem custo nenhum. Pode entrar em contato que nós vamos passar para você toda a informação para que você valorize o seu rendimento de trabalho. Agora, uma novidade muito interessante é essa bomba que você vai conhecer agora. Eu não imaginava que tinha um equipamento desse no mercado. Por exemplo, você tem uma granja leiteira. Você tira leite e tal, e quando terminou você vai jogar água ali naquele local que tirou leite, está cheio de esterco, estrume, né? Vamos dizer assim, e cai tudo num recipiente. Olha o que essa bomba ela faz. Ela tritura todo aquele esterco e joga em forma líquida para você. Exatamente, isso é uma inovação que nós trazemos para o mercado, nós temos lá, e sabe aquele equipamento que a gente vende como solução e o cliente reporta a nós a satisfação de que realmente ela faz isso? Ela é capaz de triturar, inclusive ela é capaz de triturar restos de estopa, tecido, sacolinhas plásticas, então tudo ali que vai passar por ela, antes ela tritura e depois ela libera tudo como um fluido líquido. Nós temos uma bomba de 1 CV até 30 CV. Então, normalmente, para esses sistemas assim, de drenagem mais simples, numa fazenda, você vai usar em torno de 2 CV. Por exemplo, essa bomba, ela poderia servir para uma prefeitura, por exemplo, num sistema de esgoto. Exatamente, já está sendo usado para essa finalidade. O sistema de esgoto vem várias formas de dejeto e ela consegue triturar aquilo tudo. Enquanto eles usavam uma bomba comum, ela logo entope, quebra rotor, fica danificando com muita frequência. Você põe uma trituradora e o problema está resolvido. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser conhecer mais detalhe dessa bomba e também desse inversor de energia, olha, são tecnologias que você tem que ter aí na sua fazenda. Procure o pessoal da Gin-Service, Centro Tecnológico Gin-Service, que resolve qualquer problema em motor elétrico. É isso, né? Exatamente, estamos lá aguardando. Como eu disse, esse tipo de consultoria a gente nem cobra, tá? É pela parceria. Tendo a necessidade, querendo investir no inversor de frequência ou nessas bombas, pode entrar em contato conosco, estamos ali prontos para atendê-los. E depois do intervalo, eu vou comentar da relação da Rússia com os BRICS e com a produção de grãos no mundo. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar da relação da Rússia com os BRICS e com a produção de grãos no mundo. A Rússia está finalizando o conceito de estabelecer uma bolsa de grãos entre os BRICS e planeja apresentá-la aos membros dos BRICS em breve. Pelo menos foi o que destacou o vice-ministro da Agricultura da Rússia, o Maxim Markovic. Ele disse isso durante um fórum econômico lá em São Petersburgo, na Rússia, agora no mês de junho. E a ideia de estabelecer uma bolsa de grãos, ela é apoiada por todos os membros do bloco comercial, afirmou o secretário da Agricultura russa. A Rússia ela intensificou recentemente os esforços para estabelecer uma bolsa de grãos dentro do BRICS e o bloco de 10 economias emergentes. Durante uma coletiva de imprensa no início de junho, o ministro da Agricultura da Rússia, o Dmitry Patrushev, ele declarou que a criação dessa bolsa de grãos reduziria a dependência do bloco em relação às plataformas comerciais do Ocidente e facilitaria a criação de uma infraestrutura necessária para melhorar a eficiência do mercado de grãos. Bom, autoridades do governo russo têm reclamado repetidamente que os preços no mercado mundial de grãos são determinados nas bolsas de mercadorias de Chicago e também de Londres. E segundo o ministro da Agricultura da Rússia, a nova bolsa ajudará a estabelecer preços justos no mercado mundial, potencialmente fortalecendo a segurança alimentar do planeta e oferecendo
um ambiente comercial mais equitativo. No entanto, observadores sugerem que a ideia de uma bolsa de grãos entre os BRICS, ao contrário, visa elevar os preços mundiais. A ideia de tal troca, em termos simples, é criar um cartel. Isso se assemelhará à OPEP, graças à qual os preços do petróleo permanecerão mais altos do que poderiam ser sem a coordenação entre os países exportadores, disse Alexander Dynkin, que é membro da Academia Russa de Ciências, em um comunicado publicado agora na Gazeta Russa, a publicação oficial do governo russo. Segundo estimativas da União Russa de Exportadores de Grãos, a Bolsa dos BRICS consolidará de 30% a 40% do comércio mundial de grãos essenciais. Por exemplo, os países do BRICS produzem cerca de 348 milhões de toneladas de trigo por ano, o que equivale a 44% da produção mundial. E agora vamos falar um pouquinho dos conflitos geopolíticos do Oriente Médio que podem interferir seriamente no agro brasileiro. A escalada das tensões entre Irã e Israel, apesar do cessar-fogo recente, mantém o agronegócio brasileiro em estado de alerta. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito e ataques ao território iraniano, o cenário geopolítico continua instável e já afeta setores sensíveis como o fornecimento de insumos e a logística internacional. Segundo a gerência da Beyond Agro, a guerra parece distante, mas as consequências elas já batem à porta do campo brasileiro. De acordo com dados da EIA, que é a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, o Irã passou a terceira maior reserva de petróleo do mundo. O aumento do preço do barril, que ultrapassou os $75, encarece o combustível marítimo e pressiona os custos de importação de fertilizantes e defensivos agrícolas. A ureia iraniana, que responde por cerca de 20% das importações brasileiras, entra na rota de risco, tanto pela elevação do custo, quanto pela ameaça de bloqueios logísticos em portos e no estratégico Estreito de Hormuz. Além dos insumos, as exportações brasileiras também podem ser impactadas. O Irã é um dos principais destinos do milho e da soja nacional. Caso haja sanções ou interrupções na infraestrutura portuária da região, o Brasil pode enfrentar dificuldades para escoar a sua super safra, aumentando a oferta interna e pressionando os preços. O aumento do petróleo encarece o transporte, eleva o custo de toda a cadeia produtiva e pressiona o produtor rural brasileiro em várias frentes, com margens já apertadas e o planejamento da próxima safra. Em curso, o produtor rural brasileiro vê-se diante de um novo ciclo de incertezas. O momento exige atenção redobrada a riscos externos e estratégias de diversificação de mercados e fornecedores. Temos uma super safra aqui no Brasil, grandes volumes também vindo da Argentina e dos Estados Unidos. E agora, o risco de perder um importante comprador. O resultado pode ser pressão de preços e margens ainda mais apertadas ao produtor. Segundo o Rabobank é um banco holandês especializado em agro. E agora, segundo o relatório do banco, se o Estreito de Hormuz for totalmente bloqueado por um período de 3 meses, os preços da ureia aqui no Brasil podem mais do que dobrar, com um aumento previsto de até 100%. Mas, mesmo em um cenário de fechamento parcial,
o país enfrentaria altas de até 35% nos 3 primeiros meses. Além da dependência estrutural, o calendário agrícola agrava o problema. A demanda por fertilizantes aumenta entre junho e novembro, período que coincide com o risco de interrupção logística. Isso pode comprometer diretamente a safrinha de milho, cuja produtividade está fortemente atrelada à adubação nitrogenada. Índia e União Europeia também seriam fortemente afetadas. A Índia, segundo o maior importador mundial de ureia, poderia enfrentar altas até de 80% nos preços, enquanto a União Europeia, que já lida com tarifas contra fertilizantes russos, teria que buscar novos fornecedores e em regiões igualmente instáveis, como o norte da África e o Oriente Médio. Nos Estados Unidos, embora os impactos sejam menores, devido à menor dependência de importações no segundo semestre, os preços ainda podem subir até 70% em caso de fechamento total. A crescente tensão geopolítica lá no Oriente Médio, especialmente com a ameaça, como nós já dissemos, do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, acendeu o alerta do agronegócio mundial. Segundo a análise do Rabobank, um eventual bloqueio dessa passagem estratégica poderia provocar aumentos drásticos de preços dos fertilizantes e, por consequente, dos alimentos, com impactos especialmente severos para países altamente dependentes de importações, como o nosso aqui, o Brasil. Com cerca de 45% das exportações mundiais de ureia passando pelo Estreito de Hormuz, o relatório destaca que o segmento nitrogênio seria o mais impactado, seguido pelos mercados de fosfato e enxofre. Esses insumos são essenciais para a agricultura e compõem boa parte da estrutura de custo de uma produção agrícola. O Brasil figura entre os países mais vulneráveis a essa crise. O país importa mais de 90% da ureia que consome e cerca de 95% dos macronutrientes utilizados nas lavouras. E para fomentar e fortalecer ainda mais o agro brasileiro, o governo federal lançou o Plano Safra 2025-2026, com recursos da ordem de 516 bilhões de reais destinados à agricultura empresarial. O valor representa um acréscimo de 8 bilhões em relação à safra anterior, voltado a médios e grandes produtores. O Plano Safra da Agricultura Empresarial é coordenado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e contempla operações de custeio, comercialização e investimentos. As condições variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado. As taxas de juros, prazos e limites de créditos estarão disponíveis nas tabelas oficiais a serem divulgadas pelo Ministério da Agricultura. A partir deste ano, o crédito rural de custeio passa a exigir a observância das recomendações de zoneamento agrícola e risco climático, anteriormente restrita às operações de até 200 mil contratados por agricultores familiares do PRONAF com enquadramento obrigatório no PROAGRO. A exigência agora se estende a financiamentos acima desse valor e contratos em que o PROAGRO ele não é exigido. O objetivo é evitar liberação de crédito fora dos períodos indicados ou em áreas com restrições, contribuindo para a maior segurança e sustentabilidade na produção. A exceção ocorre somente nos casos em que não houver zoneamento disponível para o município ou para a cultura financiada. E a última novidade é a autorização para financiamento de rações, suplementos e medicamentos adquiridos até 180 dias antes da formalização do crédito, o que flexibiliza o acesso aos insumos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase:
Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas e nem às coisas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.